Estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícias. Eu recebo aqui em nossos estúdios mais uma vez para comentar os fatos importantes para a sociedade tonense, meu amigo jornalista Bruno Freitas. Nós vamos começar o quadro de hoje falando dos desafios da mineração em Itaúna e região. Bruno, seja bem-vindo. Os desafios são muitos? Nessa terça-feira, alguns jornalistas de Itaúna tiveram a oportunidade de se reunir com o presidente de uma das 3 mineradoras que atuam na região, Usiminas, o Carlos Razônico, que apresentou uma perspectiva não só da empresa, mas do cenário como um todo da região, que acaba impactando todos nós, dado o peso econômico da atividade minerária. Eu trouxe aqui ponto a ponto, queria que o Luciano repassasse. Antes de mais nada, quando a gente fala da mineração como um todo, né, ela tem aí uma exigência em torno da qualidade do minério, considerando uma queda que o setor vem apresentando, né, a necessidade de aumentar a capacidade produtiva para ser mais competitiva internacionalmente, a necessidade de um melhor escoamento da produção, não depender só de carreta, ter opção de mineroduto, ter opção de ferrovia e, por fim, também a necessidade de se aumentar a vida útil das minas, porque se for para parar a operação em poucos anos, naturalmente isso vai causar um impacto quase que imediato na economia dos municípios que dependem dessa atividade. Agora, quando a gente fala da mineração de minas, hoje a gente teve um grande anúncio, que é um plano de investimentos de 1,5 bilhões de dólares até 2030, que contempla o chamado projeto compacto, que a ideia é produzir um novo tipo de minério chamado pellet feed, que ele é mais fino que os 4 tipos de minério existentes, com 68% de concentração de ferro. Vocês estão vendo aí na tela também os pontos principais desse anúncio. Além desse investimento, uma segunda fase do projeto da Usiminas contempla um mineroduto para escoar a produção lá da Serra de Itatiaia-Sul, a chamada região da Serra Azul, até a ferrovia que está sendo construída aqui na região. A previsão é gerar até 3.200 empregos, com 70% do volume para exportação, principalmente México, mercados do Oriente Médio e também a China. É um desafio aqui para a economia, principalmente Itatiaia-Sul e Itaúna, as mineradoras conseguirem ampliar a capacidade de produção e trazer um minério com teor maior de pureza. Mas obtendo essas licenças ambientais de projeto e de licenciamento para a construção do mineroduto, vai facilitar bastante a escoação, não só da mineração de minas, como também da ArcelorMittal e da Minerita, que a ideia é operar esse mineroduto, cada uma com seu duto, utilizando, inclusive, segundo a mineração de minas, água reaproveitável. Hoje eles estão com um índice aí de 94% de reaproveitamento, ou seja, o minério é escoado pelo mineroduto e aquela água que é utilizada no processo, ela volta no sentido oposto. Dando um exemplo, um tipo de mineroduto que existe aqui em Minas é o da Samarco, que sai ali da região central e vai até o porto do Espírito Santo. Hoje o transporte mineiro é basicamente feito por carretas. A informação que a gente apurou é que lá na mineração de Minas são cerca de 800 caminhões que carregam minério ali diariamente. Claro que tem caminhoneiro que faz 4 ou 5 viagens, mas você imagina, só uma mineração já tem esse volume. Somando as outras 2, aí a gente tem aí no mínimo de 1.200 a 1.500 caminhões, 1.500 viagens
dia transportando aqui o minério na região. Então, está aí, foi feito esse anúncio hoje para a imprensa. O que as empresas, a iniciativa privada espera agora é que o setor público, o poder público, a Assembleia Legislativa, principalmente os políticos locais, entendam a necessidade desse investimento para a continuidade, para a sobrevivência da atividade minerária da região e que esses projetos possam ser aprovados. Hoje se fala apenas na ferrovia, mas existe ali projeto de lei na Assembleia que não quer um mineroduto. Sem o mineroduto, limita bastante a capacidade de escoamento da produção e continua dependendo das carretas. E, claro, faz parte da atividade econômica, dá emprego para muita gente, mas também causa transtornos, inclusive diariamente aqui nas ruas da cidade, aí, com estacionamento nas ruas, acidente, poluição e barulho, só para citar alguns exemplos. E o segundo assunto de hoje do quadro Ponto de Vista é que Itaúna esteve presente em uma missão empresarial promovida pela FIENG lá no Japão. Quem foram os nossos representantes, Bruno Freitas? A FIENG divulgou aí que são, pelo menos aqui no estado de Minas Gerais, cerca de 250 representantes que foram ao Japão conhecer as tecnologias, fazer esse network e essa troca de experiência. Vocês estão vendo aí na tela algumas imagens dessa comitiva que foi patrocinada. Segundo a FIENG, a missão tem o objetivo de discutir temas fundamentais para as relações comerciais e econômicas entre os dois países, visando proporcionar ao público insights, oportunidades de negócio, network, fortalecendo a imagem de Minas Gerais como parceiro estratégico, apresentando aos japoneses a oportunidade de parcerias bilaterais. O governador Romeu Zema ele tem insistido muito que Minas Gerais é um estado atrativo para reduzir burocracia, impulsionar quem produz e empreende. Ele está viajando várias vezes, praticamente todo mês ele vai para algum país para levar essa imagem de Minas para fora e atrair investimentos. A gente está passando por um momento de mudanças na indústria, nos serviços, com a digitalização, inteligência artificial, exigência de produtos cada vez melhores, com concorrência acirrada, como, por exemplo, da China. O Brasil ele não precisa apenas se industrializar, o Brasil ele precisa adquirir, incorporar competências para ele voltar a ser um país competitivo no cenário global. Pelo menos o estado de Minas Gerais tem buscado fazer isso, fazer esse dever de casa, levando a sua imagem para fora. Itaúna, eu sempre disse que precisa fazer isso também, considerando o nosso grande potencial, principalmente na área de serviços. A cidade tem uma perspectiva muito grande e é visada de fora para dentro. É bom ver os empresários de Itaúna também saindo de dentro para fora, fazendo essa transição que é necessária, principalmente o network, que aí nós vamos conectar, abrir as portas da nossa cidade para o mundo. O empresário que vai para a China desbravar, que vai conhecer tecnologias, soluções, ele está fazendo o que ninguém faz hoje no Brasil. É raro você ver. Geralmente a pessoa, naturalmente, tem que ter um domínio de inglês, além de conhecer bem o negócio, já saber onde ela vai, o que ela vai procurar, principalmente o que ela busca. Mas esse processo de network hoje é fundamental para a evolução da dinâmica, não só comercial, de serviços, de lojas, mas também da indústria da cidade, para a gente ter aí um foco em inovação, em startup. E Itaúna já provou várias vezes a sua grande capacidade empreendedora, que nós temos aí vários exemplos de case pela cidade. É muito bom ver isso acontecer e esperamos aí que venha mais network, de dentro para fora. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, os seus comentários, a sua opinião, que deixa o nosso jornalismo ainda mais forte, engrandece o nosso jornalismo. Eu te espero na próxima quinta-feira. Telespectador amigo, conte comigo.